Muito bem, dando continuidade. Agora estamos caminhando para o final dessa aula do caos à oportunidade. Deixa eu só passar esse slide aqui. Prontinho. Pronto. Esse tópico que eu quero falar sobre a oportunidade, ou acho que não tem outra palavra melhor para definir esse momento, não só no cenário nacional, mas eu vislumbro algo muito maior a título de carreira profissional, né? Então, eu passei até aqui uma fotografia do que é que as empresas estão sofrendo, sobre o furto, a perda, o roubo dos equipamentos. Tentei ser um pouquinho, ao mesmo tempo que eu tentei ser objetivo, mas eu não pude deixar de passar algumas informações adicionais além do que estava aqui no slide, porque eu acho que eu julguei ser importante e complementar a essa mensagem. Quando a gente fala de oportunidade, seja ela qual for, eu pelo menos eu faço isso, tá? Eu sempre olho ah, o mercado com relação à sua tendência, projeção para o futuro. Por exemplo, a Nasdaq, ela é uma bolsa de valores de projeção para o futuro. Às vezes são empresas que tá projetando um mercado que nem existe ainda. Alguns casos existem, sim, mas é um mercado de futuro, né? E eu aprendi isso. E toda vez que eu estou conversando com alguém, alguém de repente traz uma oportunidade. Daniel, ó, tem uma oportunidade aqui assim, assim, assim. Eu sempre vou olhar. Só para exemplificar, se alguém me chama assim, Denner, vamos abrir uma empresa de caderno, por exemplo. Eu vou falar assim, ó, não. Por quê? Ah, porque caderno está com viés de queda. Só, olha que interessante, né? Se você olhar hoje a empresa líder nesse segmento, que é a empresa mais tradicional, que você, inclusive, muito provavelmente já comprou caderno dessa empresa, ela é líder nesse mercado, está crescendo. Por quê? Porque ela vai comprando as empresas menores, então a tendência é aumentar. Então, pode ser muito tênue essa análise. Se você pegar a análise crua, por exemplo, vou pegar a informação da líder desse mercado. Ah, não, está crescendo e ó, está contratando, está aumentando, está expandindo, etc. e tal. Mas se você olhar o macro, está com viés de queda, porque o mercado que orbita esse mercado, elas estão simplesmente desaparecendo. É igual o caso das empresas de máquina de datilografia. Elas não existem mais hoje. Ou daqueles GPS, né, que colocava no carro. Eu lembro que eu comprei um da Garmin. Eles migraram para outro negócio, mas o negócio do core de GPS não existe mais. Por quê? Porque ele vem no telefone. Dani, vamos desenvolver um produto de GPS? Não, GPS não. Quem que vai concorrer com o Waze, com o sistema de navegação do Google? Não, não dá, estou fora. Vamos não entrar no mercado de caderno. Não. Então, eu quero que você olhe, a partir de agora, quando eu falei de oportunidade, sobre tendência de mercado. Quer ver um exemplo? Eu já fiz esse estudo, depois eu respondo para você, tá? O notebook em si, a máquina em si, você acha que tem algum período que ela vai deixar de existir? Tá? É só para você começar a fazer essa pergunta para você, daqui a pouco eu falo sobre ela. O que eu quero falar sobre a questão da privatização? É uma história muito interessante porque aconteceu comigo. Não é porque aconteceu comigo que é interessante, mas o que aconteceu como um todo nessa história que eu vou contar para você. Tem um amigo, na época, ele trabalhava numa empresa prestadora de serviço para telefônica e foi no boom da privatização. Imagina, pouquíssimas pessoas tinham telefone na época, pouquíssimas pessoas. Era muito caro o telefone. Eu conheço um rapaz que ele vivia de alugar telefone. Ele tinha 100 linhas, um pouquinho mais de 100 linhas. Ele, assim, ele fez a vida dele, dos filhos, só alugando telefone. Não sei como é que ele conseguiu, né? Tudo isso de telefone, mas tudo bem. Enfim, e aí abriu, imagina, um país continental para instalar telefone.
mas contrataram gente, você passava em frente da empresa, eles contratavam. Eu fui nessa primeira leva. Um colega falou assim: "Denner, você quer trabalhar? Tá precisando de pessoas para instalar telefone e arrumar, etc e tal". Eu fui para a parte de reparo. Então imagina, vinha aquele pelotão instalando, 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 e olha que interessante, né, o próprio cara que instalava, às vezes ele desinstalava outro sem querer, mas desinstalava. E eu vinha para fazer o reparo dessas linhas. Mas deu um boom. Olha o que aconteceu. Eu falei assim: ô amigo, mas como que é esse negócio de trabalhar assim? Como é que vai funcionar? O que que precisa?" Ele falou: "Ó, você vai ficar 1 mês comigo, vai passar 30 dias comigo, vai ver como é o serviço. Depois de 30 dias, se você quiser, você compra um carro para você e você vai ser efetivado, simples assim. Então quer dizer que eu só preciso ter um carro?" É, a ferramenta, eles davam tudo, só para você ter uma noção o que foi essa privatização de telefone aqui no Brasil. Foi uma coisa de louco. Se eu contar as histórias aqui, as histórias, você vai dar risada, vai ficar surpreso o tamanho das coisas que acontecia. Mas enfim, só making off aí. Passou 30 dias, comprei o carro, falei: "Tô dentro". E eu comecei a trabalhar. E eu fui para algumas regiões, tive o privilégio de ir para uma região que estava começando a fibra ótica. Fui para uma determinada região, só tinha esse tipo a gente chama de armário, aquele lugar que fica na calçada com um monte de fio lá de telefone. Eu fui para uma região que tinha fibra, era uma região periférica, difícil de trabalhar. Por quê? Porque era periferia? Não, porque as ruas eram de terra. E eles mandaram esses armários porque era um teste, né. E eu fui para lá e fui trabalhar lá e, nossa, tirei de letra. Aprendi uma profissão nova, fui para outras regiões e, por conta da facilidade da didática, eles me elegeram para ser uma espécie de instrutor. Por quê? Teve algumas pessoas que tiveram a sacada. Poxa, tem muita gente entrando, eu não nin entra de qualquer jeito, entra sem ter experiência, o que que a gente vai fazer? Vamos construir uma escola. E teve algumas pessoas que teve essa sacada, construiu uma escola, meteu o professor que era da área e começou a formar um monte de profissional, um monte. Esses profissionais vinham para mim, para eu instruí-los, para ensinar, era uma espécie de estágio. E eu dava risada, falava: "Poxa, eu nunca estudei para ensinar isso que eu estou ensinando". Mas por quê? Eu sabia na prática. Ponto. É essa a história que eu queria contar sobre a privatização da telefonia no Brasil. Eu ensinei pessoas que estudaram numa escola, mas qual é a mensagem aqui que eu quero passar? Algumas pessoas identificaram uma grande oportunidade. Foram lá, construíram a escola, formaram ah, novos profissionais, tiveram novos professores, a escola expandiu, foi crescendo, foi aumentando o número de professor, foi um case de sucesso, tudo bem? Imagina, nós estamos num país continental. Dito isto, agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa realidade aqui sobre essa aula. Agora vamos fazer aquela análise, né, de tendência de mercado. Quando eu falo por exemplo, telefone, o telefone em si, ele tem, ele passou a existir em 1876. É um produto centenário, de 150 anos. A televisão tem quase um século, né? Em 2030, agora ela completará um século de vida. Quando a gente fala do celular, é quase um cinquentão. Foi inaugurado não, né? Mas foi criado em 73. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, a gente está falando de 2008, o notebook em 1988. Então, quando a gente olha no contexto histórico, pega a história do carro, pega a história do avião, pega a história, seja de qualquer produto. Quando a gente pega essa realidade do notebook e do celular, é praticamente um bebê quando a gente faz esse paralelo com outros produtos, tudo bem? É um bebê. Quando a gente fala de segurança desses equipamentos, é um embrião. O carro, ele é o que é hoje, vamos pegar o exemplo do carro. Ele só é o que é hoje porque foi feito além de ter um histórico de coisas negativas e de coisas positivas, tem um histórico, tem uma história daquilo que deu certo, do que deu errado, o processo de melhoramento, o processo de união de várias empresas, um mercado que cresceu.
Ah, Denner, você está com um método que é inédito e você quer falar para todo mundo, quer ensinar outras pessoas. Quanto mais pessoas, quanto mais empresas, mais fortalece esse mercado. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho medo de compartilhar aquilo que eu sei, de forma alguma. Eu tenho essa consciência de que quanto mais empresas surgirem para falar sobre esse assunto, quanto mais profissionais surgirem, melhor o mercado ele fortalece. O carro só é o que é hoje porque tem várias empresas falando ou produzindo essa mesma tecnologia. Tem mercado para todo mundo. Você pega só o cenário do Brasil, a gente está falando de mais de 15 milhões de empresas. Se eu passasse a vida inteira visitando empresa com o nosso time aqui, eu não ia dar conta de atender as empresas. Só no Brasil, se eu passasse a vida inteira, eu não ia dar conta. 15 milhões de empresas, olha só quantos dias uma pessoa vive. Se eu trabalhasse todo dia, eu não ia dar conta. Já atendeu 1 milhão de empresas. Percebe? E aí, qual que é o objetivo? É sim de disseminar essa informação. Não tenho medo nenhum de compartilhar aquilo que eu aprendi nos últimos anos. Por quê? Porque eu quero que esse mercado seja fortalecido. Tudo bem? Então, quando a gente fala de segurança de computador, precisa criar-se um histórico daquilo que deu certo, de segurança física para computador, tem que ter o histórico do que deu certo, do que deu errado, quantos computadores perdeu, o que fez, o que, sabe? Tem que ter essa história. Se não tiver isso, se não tiver registro, não tem como melhorar, não tem como evoluir. Quanto mais pessoas estiverem falando da mesma coisa, a tendência é da gente criar um histórico, de conversar. Poxa, o que você fez com aquele caso ali do cara que entrou vestido de telefônica, vestido de manutenção, que quis pegar o notebook? O que vocês fizeram? Como é que vocês identificaram? Ah, não, a gente treinou aqui o nosso time de limpeza, o time de manutenção. A moça que estava limpando, ela viu um rapaz meio estranho, viu que o crachá dele não estava meio virado, ele escondeu, ela perguntou quem que era ele, se ele era novo, ela viu uma atividade suspeita, ela chamou o pessoal da segurança, pegou o cara, era espião querendo roubar notebook dentro da empresa. Você fez assim? Ah, legal. Pô, então vou fazer aqui. Cara, você não sabe outra empresa que fez assim. Você entende? Eu não tenho problema nenhum de ampliar um número de pessoas para falar sobre isso, para discutir. Por quê? Quanto mais pessoas falarem e discutir sobre esse assunto, mais insights nós vamos obter sobre determinados assuntos. É esse o meu objetivo. Eu tenho certeza que se você começar a implementar isso na tua empresa, eu vou aprender com você. Vou aprender com você. Porque cada empresa tem um DNA, ainda que seja do mesmo segmento, cada empresa tem o seu DNA, tem o toque do profissional, tem o histórico da empresa, enfim, eu não tenho problema nenhum de disseminar essas informações. Então, voltando, quando a gente fala de segurança física para computador, é apenas um embrião, está nascendo, sabe? Tá criando forma, está criando corpo, mas o que precisa para que esse mercado se torne robusto? Empresas e profissionais especializados nesse segmento, tudo bem? Quando a gente fala, então, ainda falando, né, de oportunidade, olha só quanta oportunidade tem, né? A gente aqui no Brasil não tem, infelizmente, quando tem pesquisa global de empresas que a matriz é nos Estados Unidos, então eles querem entender como é que a empresa deles se comporta aqui no Brasil. Mas a gente tem um estudo aqui, iniciativa nossa, para entender o porquê que as coisas acontecem, tudo isso que eu já disse anteriormente, não temos. Falta divulgação, cobertura da mídia, pode aparecer canais de YouTube, blog, enfim, empresas especializadas de comunicação, empresa de marketing, jornal, sabe? Não tem um espaço nos jornais para falar sobre política, sobre economia, sobre esporte. Por que não falar? Por que não falar sobre segurança para o computador, boas práticas? Hoje tem alguns programas, aquele Olhar Digital, fala sobre tecnologia. Ali pode abrir espaço para um profissional falar sobre esse assunto nesse programa. Pode abrir um profissional para falar sobre esse assunto na Globo News, no Jornal da Bandeirantes, no Canal Fechado, enfim, levar esse assunto para ser divulgado nas mídias. Uma revista especializada
revista física, uma revista digital, um jornal, um programa de TV, um canal no YouTube, sabe? Precisa ter. E não tem. Precisamos de profissionais da comunicação para falar sobre esse assunto. E eu conto com você para que a gente possa disseminar cada vez mais essas informações. Faltam empresas especializadas, é a escola que eu falei, do cara que teve insight, abriu uma escola para formar novos profissionais, precisa de empresa sim, falta capacitação, infelizmente os profissionais, e assim, não é nem falando mal, mas os profissionais da TI não têm tempo, é humanamente impossível dar conta de tudo que chega para eles, na mão deles, com relação à tendência, a novos produtos, novos serviços, é humanamente impossível. Por isso que a Citrix fala que o departamento de TI tem um processo burocrático, por conta de ter muita informação, tem muita coisa para fazer. A maioria, infelizmente, só está apagando incêndio nas suas respectivas empresas. Não sou eu que estou falando. Isso aí tem vários estudos, vários artigos falando que eles hoje estão e são pessoas limitadas porque é muita demanda. Tecnologia, ela deu um salto nos últimos 20 anos. Você não tem noção. Você não tem noção. 5G, a hora que chegar 5G para valer, você vai ver, vai precisar de profissional. Então, quando eu falo de capacitação do profissional, ele pode tanto parar um tempo, e é pouco provável que a empresa tire esse profissional da operação para sentar e fazer um curso, mas a Citrix, nesse mesmo momento, desse artigo, ela fala, as empresas precisam de pessoas especializadas para tratar coisas pontuais. Lembra que eu falei? É nessa brecha que a Ataque Brasil entra? É assim que a gente tem ajudado as empresas e os profissionais de TI, tudo bem? Então, falta sim profissionais capacitados para tratar desse assunto que a gente está tratando aqui hoje, tá bom? Falta conscientização, já falei da questão cultural, comportamental, enfim, falta essa conscientização com relação ao uso consciente, né? Parece uma redundância, mas é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: falta a consciência de como usar esse equipamento, seja dentro da empresa. Tem um jeito certo de usar, gente. Tem um jeito certo de usar no aeroporto. Você quer ver? Voltando à questão da LGPD. Eu não sei se eu já falei aqui, mas acho que não. Se eu sento num saguão de aeroporto e abro meu notebook, a LGPD diz o seguinte: eu não preciso nem copiar, nem pegar o arquivo do teu computador. Basta eu olhar, basta eu dar um print, tirar uma foto. Caracteriza-se vazamento de dados. E aí a pessoa ela senta lá, vai pegar o café e tá o computador aberto, sabe? Tem um jeito certo. Falta, consciência. É só isso, tudo bem? Vou falar um pouquinho agora ser mais incisivo em oportunidade. Você que, por exemplo, está me assistindo agora, é CLT, independentemente do departamento que você está, tá? Mas aqui é mais voltado para o pessoal da TI. Você pode se capacitar nessa informação, nesse conteúdo, nesse método que eu estou passando para você. Você pode se especializar, você pode se tornar um especialista em segurança física para hardware. Você vai desenvolver um skill diferenciado ao ponto da empresa te olhar com outros olhos, porque você de fato vai resolver problema, você vai apresentar provas robustas que você conseguiu resolver esse problema. Aí quando a gente pega o cenário de TI, os profissionais dessa área, eles migram muito de uma empresa para outra. É característica, é inerente da profissão. Vai muito de uma empresa para outra. Aí sai o diretor de uma empresa, ele fala: aquele rapaz lá, aquele eu vou trazer para cá. E normalmente, quando tem uma proposta de emprego, nunca é para ganhar a mesma coisa, é sempre para ganhar mais. É onde você vai ter um incremento no seu salário. Então, com CLT, é sim, sem dúvida, uma oportunidade. Você desenvolve esse projeto na tua empresa, você vai apresentar para a diretoria, você vai apresentar para o CEO, olha, tem um projeto assim, mostra no papel, só que vou precisar de ajuda, vou precisar de investimento, aí ele vai aceitar, você vai provar que vai ter ganho na operação, otimização de tempo, redução de gasto com máquina nova, enfim, vai ter alguns ganhos que eu já passei nos slides anteriores. Uma vez que você se torna uma referência nesse assunto dentro da empresa onde você está, é natural
você começar a receber propostas de outras empresas. Por quê? Principalmente quem é da TI, pô, eu falo de qualquer profissão, mas se tem um nicho que todo mundo conhece todo mundo, é TI. A informação ela vai correr e você passará a ser um profissional cobiçado por outras empresas, quiçá cobiçado por diversas empresas. Essa oportunidade como CLT. Como consultor, você pode abrir a tua empresa, estou cansado de CLT, ou já sou um consultor de TI, vou me especializar nesse assunto, vou começar a ligar para os meus clientes, vou começar a prospectar, vou falar do assunto e vou começar a desenvolver os meus clientes e vou começar a criar meu histórico aqui e vou começar a me tornar uma referência nesse assunto no cenário nacional e internacional. Ponto. Esse é o consultor. E instituições de ensino, que são aquelas escolas que eu comentei. Tem a instituição em si, tá bom? Tem um cara que pode ser um investidor. Pô, gostei desse mercado, vou apostar. Se forma aí que eu entro com a estrutura e você dá aula. Ou ambos, enfim. Tem a oportunidade na criação de uma instituição de ensino, uma escola. Tem a oportunidade de ser um professor, tem a oportunidade de escrever livros, para você ver, lá naqueles primeiros slides que eu destaquei grande, só naquele assunto ali a gente pode falar de, sei lá, seguramente de 2, 3 livros. O material que eu tenho hoje, seguramente eu posso escrever mais de 10 livros, mais de 10 cursos online. Qual é a diferença? É tempo, tá bom? Não dá para você hoje falar, não, eu vou escrever um livro. Mas a partir do momento que você vai criando bagagem, criando casca, vai estudando, né? Tem a parte teórica e acadêmica, sim. Estou falando no sentido de estudar a literatura, boas práticas de outras empresas. O principal é o conhecimento prático, e aí você vai somar com o conhecimento teórico, mas dá para escrever livro, dá para fazer curso, desenvolvendo essa bagagem, esses skills, você, num segundo momento, você pode dar palestra, pode dar treinamento, você pode abrir uma empresa de venda de produto, como é a TAC Brasil, como é a divisão de produto, enfim. Pensei as primeiras oportunidades que me veio à cabeça, mas é aquilo que eu disse. Você, no seu dia a dia, trabalhando com isso, eu tenho certeza que eu vou aprender com você, você vai ter insight de novas oportunidades e a gente vai caminhar para o alto e avante. Veja, quando a gente fala de oportunidade, lembra aquela construção, cenário, as oportunidades. Para que eu construí esse pano de fundo? Para te apresentar essa profissão, que é o especialista em segurança física para hardware. É importante, e assim, como é que eu posso explicar para você? Tem a nomenclatura da segurança física. A segurança física, ela compete na catraca, na entrada da empresa, nas áreas restritas, enfim, a segurança física está falando da questão da estrutura até mesmo o nível de acesso, etc. e tal. Eu preciso falar, quando eu falo segurança física para hardware, porque nós aqui, nós afunilamos só no equipamento. A gente normalmente abre algum precedente para, isso é importante dizer, é uma coisa que eu lembrei agora, a gente abre um precedente para dizer desktop, porque hoje o mini desktop ele tem 20 centímetros quadrados. Eu tenho, gente, vocês não têm noção, que é uma pessoa descobrir que um mini desktop de 20 centímetros quadrados custa R$ 4.500, ela combina com outra pessoa, ela entra na empresa, não posso nem falar o setor, porque senão acaba até estimulando mais. Você vê, a gente tem que ter cuidado no que fala, né? Se eu falar o setor que eu vou começar a ensinar a gente a pegar esses computadores, mas eu tenho filmagem, é uma mulher, ela vai lá e pega o computador. Ela vai lá e pega. Por quê? Porque é um negocinho desse tamanho, você só desconecta o cabo de rede, põe na bolsa e leva embora. Simples assim. Então, a gente está se aperfeiçoando e para esse cliente que nos mostrou esse problema, Denner, vocês conseguem desenvolver um sistema de segurança para desktop, para mini desktop? Olhamos, analisamos, sim, conseguimos, desenvolvemos o projeto e esse projeto já está startado, já está rodando, né? Então hoje nós temos condições de proteger essas empresas que têm o mini desktop. Só para vocês verem de oportunidade, eu vou até fazer questão de voltar aqui, ó, de venda de produto.
Venda de produto. Por quê? São todas as empresas que têm mini desktop? Não. Serão todas que terão esse mini desktop? Sim. Por quê? Porque é uma tendência do fabricante deixar... Lembra daquela CPU zona grandona? Ela virou metade do tamanho e agora ela está assim, ó. Ela é tão pequena, ela tem 5 centímetros de altura por 20 quadrados. Ela é tão fácil de levar, tão fácil, que a pessoa consegue, por exemplo, no inverno, colocar debaixo da blusa e levar embora. Só venda de produto é assim, é monstro a oportunidade de negócio que tem. Mas antes da gente falar de produto, tem que criar aquela consciência que eu falei para você. Então, se porventura alguém quer atuar nessa área de produtos, tem que conhecer também essa parte, o conteúdo em si, para que você possa conscientizar o gestor da TI, porque hoje, infelizmente, ele não encara como investimento, vai encarar como custo, e aí tem essa fase, esse momento, eu ensino no livro, né? O ROI, né? Como é que eu chego para fazer uma apresentação para um diretor, para um CEO de uma empresa, para que ele possa entender que é importante a utilização de um sistema ou de uma política de segurança para hardware? Tem um jeito